Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Eu sou João Miguel, um jornalista investigativo de Salvador. Ao longo dos anos, fui atraído pelo inexplicável, pelo sobrenatural. Minha curiosidade me levou a muitos lugares perigosos, mas nenhum tão perturbador quanto o cemitério São Lázaro, localizado na periferia da cidade. O lugar, abandonado e evitado pela maioria das pessoas, sempre carregou um peso sombrio que poucos ousavam desafiar. O que me trouxe ao São Lázaro foi uma série de relatos perturbadores. Falavam sobre o espírito de uma criança que vagava entre as tumbas, aparecendo para quem se aventurasse por lá à noite. A risada dela, diziam, era o primeiro sinal de sua presença. Mas ninguém conseguia explicar quem era essa criança, ou como ela havia morrido. Decidi investigar, mas sabia que precisaria de ajuda. Assim, procurei uma médium de renome, Dona Ivone, uma mulher de traços fortes e profundos, conhecida por suas habilidades de comunicação com o além. Dona Ivone aceitou me acompanhar ao cemitério, mas desde o início avisou que o lugar estava carregado. Ela sentia uma energia obscura, muito mais forte do que eu poderia imaginar. Então, no dia marcado, a noite caiu sombria, sem uma estrela no céu. Apenas as nuvens densas e a lua ocultada por completo. Quando cruzamos os portões do cemitério, uma sensação de pressão tomou conta do ambiente. Era como se algo ou alguém estivesse nos observando. O cemitério, cercado por casarões abandonados, parecia se enroscar sobre si mesmo, com árvores tortuosas e uma vegetação que quase sufocava os túmulos. As lápides eram antigas, muitas delas rachadas e cobertas por uma fina camada de musgo. O ar estava pesado, úmido, e um cheiro metálico, como ferro ou sangue velho, impregnava o ambiente. Caminhamos em silêncio, cada um lidando com o peso da energia ao nosso redor. Foi então que Dona Ivone parou abruptamente. Dela está perto, disse com a voz baixa, mas firme. Quem? Perguntei, ainda cético, mas sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A criança. Ela não morreu de forma natural. Existe um grande mal aqui. Ela fechou os olhos e começou a sussurrar palavras que não entendi. De repente, uma rajada de vento frio nos envolveu e, por um instante, pensei ter ouvido uma risada, suave e distante. Não era fruto da minha imaginação. A médium abriu os olhos, e o semblante de terror em seu rosto me fez entender que aquilo não era brincadeira. Ela quer nos mostrar algo. Precisamos seguir por aqui, disse, apontando para uma parte mais densa do cemitério, onde a vegetação parecia ter tomado completamente o espaço. Aquela área do cemitério estava quase esquecida, como se até o tempo tivesse medo de passar por ali. As árvores formavam uma espécie de cúpula natural, bloqueando a pouca luz da lua. As lápides eram mais velhas, muitas sem nomes visíveis. E então, a risada voltou, mas desta vez muito mais clara, vinda de algum lugar perto de nós. Ela está brincando, disse Dona Ivone. Mas não é uma brincadeira inocente. Caminhamos até uma lápide coberta por ervas daninhas, e com esforço, e começamos a limpar o musgo. Quando as letras apareceram, o nome gravado era Clara. Dona Ivone tocou a lápide, e com uma expressão sombria, murmurou. Ela foi enterrada viva. E, a mais, algo terrível. Minha mente se recusava a acreditar no que estava acontecendo, mas a intensidade do momento me impedia de ignorar. Decidimos que precisávamos descobrir o que realmente havia acontecido com Clara.
Eu sabia que isso exigiria algo radical. Com a ajuda de contatos no necrotério local, consegui autorização para exumar o corpo de Clara em segredo. Foi uma decisão arriscada, mas eu estava determinado a desvendar esse mistério. Dias depois, voltamos ao cemitério com uma pequena equipe. Quando abrimos o túmulo, o cheiro fétido que saiu foi diferente de qualquer coisa que já havia sentido antes. Era como se a própria morte tivesse impregnado o ar. Ao removermos a tampa do caixão, todos recuaram, horrorizados. O corpo da menina estava lá, mas o que vimos foi muito mais perturbador. Ao redor dela, havia ossos de pequenos animais, pássaros, gatos e, mais horrivelmente, restos humanos. Pessoas desaparecidas na cidade, cujas histórias se perderam com o tempo. Mas não era só isso. As unhas da menina estavam desgastadas, arrancadas até o osso. Marcas profundas na tampa do caixão indicavam que ela havia lutado para sair. Clara havia sido enterrada viva. Mas o horror não parava por aí. Dona Ivone caiu de joelhos ao lado do túmulo, com os olhos arregalados, murmurando: "Isso não foi um acidente. Ela foi concebida em um pacto com o demônio." Então, parei, incrédulo. Comecei a ligar os pontos, e então descobri o que os registros ocultavam. Os pais de Clara haviam feito um pacto com forças malignas para obter riqueza e poder. Para isso, prometeram o primeiro filho em sacrifício. Clara foi concebida como parte desse pacto. Durante 6 anos, os pais mantiveram seu segredo, mas quando a hora chegou, não hesitaram em cumprir sua parte. Enterraram a menina viva e, com isso, selaram o destino de várias outras vítimas, aquelas cujos corpos foram encontrados junto ao dela. O mais perturbador, no entanto, foi a expressão de Clara. Mesmo em sua morte macabra, havia um leve sorriso em seus lábios, como se, de alguma forma, soubesse que a vingança estava próxima. A médium nos alertou. O espírito de Clara não descansaria até que todos os responsáveis fossem punidos. Seu poder, alimentado pela maldade de seus pais e pelo ritual demoníaco, crescia a cada dia, e ela não estava mais sozinha. As almas das vítimas que morreram junto com ela agora faziam parte de algo muito maior e mais sombrio. Saí daquele cemitério com uma sensação de que a história de Clara estava longe de terminar. E naquele instante, soube que, mesmo que tentasse esquecer, o riso de uma criança assombraria meus sonhos para sempre. Meu nome é Ricardo, nascido e criado em Serra Negra, uma pequena e pacata cidade no interior de Pernambuco. Serra Negra, famosa por suas montanhas e paisagens exuberantes, é também um lugar onde as lendas caminham lado a lado com os habitantes. Cresci ouvindo as histórias de assombrações e eventos sobrenaturais que assombravam nossa cidade. Essas histórias eram contadas pelos mais velhos, durante as noites frias em volta da fogueira. Mas uma coisa é ouvir sobre tais relatos, outra é vivê-los. E eu, como coveiro do cemitério Santa Cruz, vivi algo que jamais esquecerei. Serra Negra é uma cidade congelada no tempo. Suas ruas estreitas de paralelepípedos são ladeadas por casas de arquitetura colonial, e as montanhas que a cercam parecem vigiar cada movimento que ocorre lá embaixo. À primeira vista, é um lugar pacífico, mas as sombras que se alongam nas esquinas e os sons noturnos que ecoam entre as colinas trazem uma sensação de que algo sempre está à espreita. O cemitério Santa Cruz, onde trabalho, está localizado no alto de uma colina. Durante o dia, ele parece ser apenas mais um lugar de descanso eterno. Mas à noite, com o silêncio profundo e a névoa que se arrasta pelo chão, ele se transforma em algo que provoca calafrios até no mais corajoso dos homens.
O portão de ferro enferrujado, que rende ao menor toque, parece ser um aviso para aqueles que ousam cruzá-lo após o cair da noite. As lápides, muitas delas antigas e gastas pelo tempo, erguem-se como guardiãs de segredos que o solo teima em ocultar. O cemitério é dominado por um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas das árvores, cujos galhos parecem dedos retorcidos prontos para agarrar qualquer alma que passe desavisada. As flores deixadas para os mortos estão quase sempre murchas, impregnadas com o cheiro agridoce da terra úmida. Em meio a esse cenário lúgubre, está a capela central, construída em pedra antiga, com sua torre inclinada e janelas quebradas que parecem olhar para a cidade lá embaixo. É ali, naquele cemitério, que Sílvia, a noiva esquecida, faz suas aparições. Sílvia era conhecida na cidade como a jovem mais bela e promissora de sua geração. Filha de uma família rica, estava prestes a se casar com Álvaro, um rapaz de origem humilde, mas que havia conquistado seu coração. O casamento prometia ser o evento do século em Serra Negra, e todos os preparativos estavam prontos para o grande dia. Porém, o que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida se transformou em um pesadelo. Logo no dia do casamento, enquanto os convidados se reuniam na igreja, Álvaro desapareceu. Ninguém sabia explicar seu sumiço repentino, e rumores começaram a circular. Uns diziam que ele fugira com outra mulher, outros acreditavam que algo de terrível havia lhe acontecido. Sílvia esperou por horas, vestida de noiva, com seu lindo vestido branco de renda e o véu cuidadosamente preso nos cabelos negros e brilhantes. Quando a noite caiu e a igreja se esvaziou, ela foi encontrada vagando pelas ruas da cidade, em estado de choque, ainda vestida como noiva. Dias depois, o corpo de Sílvia foi encontrado no cemitério Santa Cruz, ao lado de uma lápide antiga. Ela havia tirado a própria vida. Diziam que, incapaz de suportar a dor e a humilhação de ser abandonada no altar, Sílvia decidiu buscar seu descanso eterno junto aos mortos. Porém, seu espírito jamais encontrou paz. Anos depois, quando comecei a trabalhar como coveiro, a história de Sílvia já era uma lenda conhecida por todos. Porém, poucos ousavam falar sobre suas aparições. Certa noite, enquanto fazia minha ronda habitual pelo cemitério, algo chamou minha atenção. Estava chovendo levemente, e a neblina havia se espalhado pelo chão como uma cortina translúcida. Foi então que vi, ao longe, entre as lápides, uma figura solitária. Era uma mulher, usando um vestido de noiva, completamente sujo de terra e com partes rasgadas. Me aproximei, tentando ver melhor. Seu rosto estava coberto por um véu, e seus cabelos negros, longos e emaranhados, caíam até a cintura. Ao vê-la, senti um frio percorrer minha espinha. Mesmo à distância, senti que algo estava muito errado. Ela estava parada diante de uma lápide antiga, a mesma onde seu corpo havia sido encontrado tantos anos atrás. Quando cheguei mais perto, meu coração quase parou. O véu levantou levemente com o vento, e eu pude ver seu rosto, pálido, quase translúcido. Seus olhos, vazios e sem vida, fixaram-se nos meus. A dor que exalava daquela figura era palpável, como se ela carregasse o peso de anos de sofrimento. Onde está meu noivo? Sua voz ecoou no silêncio, suave como um sussurro, mas carregada de uma tristeza profunda. Meus pés pareciam presos ao chão. Não consegui responder. Naquele momento, percebi que não estava apenas vendo uma alma perdida. Sílvia estava presa em um ciclo eterno de busca, vagando pelo cemitério à procura do homem que a abandonou. Após aquela noite, comecei a investigar a história de Álvaro. Havia algo de estranho no desaparecimento dele que nunca havia sido explicado.
Descobri, com a ajuda de antigos registros, que ele jamais havia deixado a cidade. Na verdade, seu corpo foi encontrado anos depois, enterrado em uma cova rasa no mesmo cemitério. Ninguém sabia quem o havia matado ou por quê. O que descobri foi aterrador. Álvaro havia feito um pacto sombrio para garantir sua ascensão social, prometendo sua alma em troca de poder e riqueza. Porém, no entanto, quando chegou o dia do casamento, ele tentou fugir do destino que havia selado. Seu desaparecimento não foi um ato de covardia, mas uma tentativa desesperada de escapar do preço a ser pago. Silvia, agora condenada a vagar eternamente, aparece no cemitério todas as noites de lua cheia, em busca de respostas e de seu amor perdido. O que começou como uma trágica história de amor se transformou em uma maldição, e quem se aproxima demais corre o risco de cair nas garras do espírito atormentado da noiva esquecida. Desde aquele encontro, sei que ela ainda está lá, à espera. E cada vez que a névoa se espalha pelo cemitério, ouço seu sussurro ao vento, chamando por seu noivo. Meu nome é André. Sou natural de São João del Rei, uma cidade mineira carregada de histórias que se entrelaçam com o passado colonial do Brasil. Desde jovem, sempre fui fascinado por essas narrativas que misturam o real com o sobrenatural. Talvez tenha sido essa curiosidade que me levou a trabalhar como vigilante noturno no Cemitério dos Mártires. No início, acreditava que seria só mais um emprego, um trabalho simples e tranquilo. Mas depois de uma experiência aterradora, compreendi que as lendas sobre aquele lugar não eram apenas histórias contadas ao pé da fogueira. São João del Rei é um lugar onde o tempo parece se mover de maneira diferente. Suas ruas de pedra e casarões coloniais dão a sensação de que, em qualquer esquina, podemos esbarrar com figuras do passado. As igrejas barrocas, com seus sinos tocando ao longo do dia, reforçam a aura mística que permeia cada canto da cidade. Não há como andar por essas ruas sem sentir a presença de algo mais, uma força que parece se esconder sob o véu do cotidiano. O Cemitério dos Mártires, no entanto, é uma joia sinistra nessa cidade antiga. Localizado no topo de uma colina afastada, o cemitério é cercado por um muro de pedra que se perde entre as árvores centenárias. A densa vegetação ao redor parece engolir o lugar, como se a natureza estivesse tentando reclamar aquele solo amaldiçoado. Lá dentro, as lápides antigas estão desgastadas pelo tempo, algumas quebradas, cobertas por musgo e líquens, enquanto as mais antigas datam de mais de 2 séculos. Muitas dessas lápides são adornadas com estátuas de anjos de pedra, que parecem observar silenciosamente quem ousa caminhar entre os mortos. Durante o dia, o cemitério poderia até ser visto como um lugar de paz e reflexão. Mas à noite, sob o manto da escuridão, ele se transforma. A neblina que desce das montanhas cobre o lugar como um cobertor fantasmagórico, fazendo com que o ambiente pareça uma outra dimensão, distante da nossa realidade. O ar se torna denso, pesado, como se o próprio cemitério estivesse respirando. Era uma noite particularmente fria de inverno. O vento soprava forte, passando por entre os galhos secos das árvores, criando um som que lembrava suspiros ou lamentos. Fazia minha ronda rotineira, passando entre os túmulos e criptas, quando algo incomum chamou minha atenção. Uma luz fraca brilhava ao longe, vinda de uma cripta isolada no fundo do cemitério. Eu sabia que aquela cripta estava abandonada há muitos anos. Ninguém tinha razão para estar ali, e ainda assim, aquela luz persistia, oscilando como a chama de uma vela. Curioso, mas apreensivo, caminhei em direção à cripta. À medida que me aproximava, a luz parecia crescer em intensidade.
Quando finalmente alcancei o local, vi algo que fez meu coração quase parar. Uma figura encapuzada estava de pé ao lado da cripta. Seus trajes eram negros como a noite, com tecido grosso e desgastado, como se fosse de outra era. Ele usava um chapéu de aba larga, que escondia parte de seu rosto. Mas, mesmo àquela distância, pude ver os olhos. Eles eram profundos e negros, tão escuros que pareciam absorver toda a luz ao redor. A figura estava imóvel, mas seus olhos estavam fixos em mim, penetrantes, como se estivesse examinando minha alma. Por mais que quisesse me mover, meus pés pareciam presos ao chão. Então vi que havia uma aura de poder e morte ao redor dele, algo ancestral e perturbador. Senti como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse diante de algo que não pertencia a este mundo. O homem então ergueu a mão lentamente e apontou para a cripta. A pesada porta de pedra, coberta por séculos de poeira e musgo, começou a se abrir sozinha, rangendo com um som grave e profundo que reverberou pelo cemitério. Lá dentro, vi algo que nunca esquecerei. Velas acesas iluminavam o interior da cripta, lançando sombras que dançavam nas paredes de pedra. O ar cheirava incenso e algo mais, algo metálico, como sangue. Bem no centro da cripta, havia uma grande lápide, cercada por outras menores, como se fossem um séquito de túmulos dispostos ao redor. A maior lápide tinha uma inscrição em latim gravada em letras douradas que, à primeira vista, parecia brilhar com uma luz própria: o guardião das almas perdidas. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, a figura encapuzada falou. Sua voz era grave e lenta, como o som de pedras se movendo. Volte à meia-noite. O som de sua voz parecia ecoar dentro de mim, atingindo algo profundo e primitivo. Não esperei para ver mais. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, com o som do vento zunindo em meus ouvidos e o peso de seus olhos negros ainda sobre mim. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que havia acontecido. Será que havia mesmo visto aquilo? Ou teria sido uma ilusão causada pelo ambiente, pela névoa e pelo cansaço? Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais aquela imagem voltava à minha mente. Então decidi investigar. Conversei com moradores antigos da cidade, pessoas que conheciam o cemitério e suas histórias. Descobri que a cripta onde eu havia visto o guardião pertencia a uma família nobre que desapareceu no final do século XIX. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com eles, mas os boatos falavam de rituais ocultos, sacrifícios e invocações de forças além da compreensão humana. Os rumores também diziam que o último membro da família, um homem obcecado por prolongar sua vida, fez um pacto sombrio. Ele sacrificou não só membros de sua própria família, mas também almas inocentes, aprisionando-as dentro do cemitério. Como parte de seu pacto, ele se tornou o guardião das almas perdidas, condenado a proteger as almas que ele próprio havia aprisionado. Depois de dias sem conseguir dormir, decidi que precisava voltar. Mas desta vez, eu não iria sozinho. Procurei por uma médium local, alguém que pudesse me ajudar a entender melhor o que estava acontecendo. Seu nome era Dona Maria, uma senhora de idade avançada, mas com uma presença imponente. Ela aceitou me ajudar, embora soubesse que o que encontraríamos seria perigoso. Na noite combinada, voltamos ao cemitério. A neblina estava mais densa, o silêncio mais profundo. Dona Maria trazia consigo objetos de proteção: velas, ervas, um rosário. Quando chegamos à cripta, a figura encapuzada estava lá, como da última vez. Seus olhos negros brilharam na escuridão, e senti novamente aquela força esmagadora me impedir de me mover. Dona Maria, porém, permaneceu firme.
Com uma voz firme, começou a recitar orações e cânticos em latim. A figura parecia hesitar por um momento, mas então apontou novamente para a cripta e a porta se abriu como antes. Dentro, além das velas, havia algo mais. Vários corpos. Alguns eram de animais, mas outros eram humanos. Pessoas desaparecidas da cidade, cujos destinos nunca haviam sido esclarecidos. Estavam dispostos ao redor da grande lápide, como parte de um ritual macabro. No centro de tudo, estava a verdade que eu temia. Aquele homem havia sacrificado sua própria família, concebida num pacto demoníaco, para ganhar poder. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.